Copacabana, em 1967. E os músicos Caetano Veloso, Danilo Caymmi e Sérgio Feini caminham pelo bairro. Alegria, Alegria nasceu de uma frase que eu ouvi de um rapaz com quem eu só estive nesse dia e com quem eu compus uma música. Ele era amigo de Danilo Caymmi. A gente estava andando em Copacabana e ele falou: eu estou me sentindo nu, eu estou sem lenço e sem documento. Eu falei para ele: isso é bonito, eu vou fazer uma música com isso. Partindo desse mote, dessa frase de Sérgio Feini, e ainda citando o filósofo Jean-Paul Sartre, no verso "Nada no bolso ou nas mãos", Caetano compôs a música que desencadearia uma das maiores revoluções da música brasileira. Alegria, Alegria é, segundo o próprio Caetano, o seu sucesso mais amplo e mais perene, também popularmente conhecida como a música do Sem Lenço, Sem Documento. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou, se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, é um dos marcos do início do movimento tropicalista e foi composta em 1967. Caetano, Danilo Caymmi e Sérgio Feini tinham acabado de sair do apartamento do casal Nana Caymmi e Gilberto Gil, onde compuseram a única parceria dos três, a marcha Rancho, o penúltimo cordão, que foi gravada por Nana Caymmi. Vejo chegar Caetano disse que nessa época em que escreveu Alegria, Alegria, ele estava mudando o seu jeito de compor. Até então, as composições surgiam com letra e música junto. Vinha uma frase, uma ideia, que encadeava com outra ideia e a música ia surgindo. A partir daquele momento, ele passou a pensar antes no assunto que iria tratar, antes mesmo de escrever um verso ou uma frase melódica. E foi assim que compôs Alegria, Alegria, apresentada no terceiro festival da TV Record, com um arranjo concebido de forma coletiva por ele e pelo grupo Beat Boys. É esse arranjo que eu vou analisar nesse vídeo. O primeiro LP do Caetano foi Domingo, que ele dividiu com Gal Costa, porque a gravadora Philips ainda não estava certa de que um disco individual deles seria viável em termos de mercado. Na contracapa do disco, lançado em julho de 1967, Caetano escreveu: acho que cheguei a gostar de cantar essas músicas, porque minha inspiração agora está tendendo para caminhos muito diferentes dos que eu segui até aqui. A minha inspiração não quer mais viver apenas da nostalgia de tempos e lugares. Ao contrário, quer incorporar essa saudade num projeto de futuro. Domingo era um disco bossa novista, ou mais do que isso, muito João Gilbertiano, com arranjos de Roberto Menescal, Dori Caymmi e Francis Haime. Caetano deixa claro no texto da contracapa que a cabeça dele já estava além do que a sua devoção à bossa nova poderia oferecer. O disco teve uma recepção entusiasmada da classe musical, que enxergava uma originalidade no disco que o Caetano achava que era mais reflexo das próprias limitações do que uma inventividade. O disco é lindo, as canções são lindas, as jovens vozes dos dois se casam perfeitamente com os arranjos. Mas a cabeça do Caetano já estava lá na frente. Um ano antes, em 1966, ele tinha dado uma entrevista para a Revista da Civilização Brasileira, que teve pouca repercussão na época, mas que se tornou histórica. Foi o poeta e ensaísta Augusto de Campos quem identificou ali, nas palavras do então desconhecido compositor, irmão da cantora Maria Bethânia, um projeto de modernização da música brasileira e amplificou as palavras do baiano em um texto chamado Boa Palavra sobre a música popular. Na entrevista, Caetano fala de retomar a linha evolutiva da música brasileira, aproveitar as informações musicais modernas para renovar, recriar, dar um passo à frente, tal como a bossa nova tinha feito anos antes. Corcovado Redentor, que lindo. Nesse ano ele compôs uma música que ele considera a sua primeira canção tropicalista, a marcha Rancho,
Paisagem Útil. Já no título, ele brincava com a bossa novista Inútil Paisagem, do Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. Inútil paisagem. Paisagem Útil fala do então recém-inaugurado Aterro do Flamengo, com seus imensos postes de iluminação chamados na letra de frios palmeirais de concreto. E a letra fala ainda de uma lua nascendo, uma lua oval, vermelha e azul se acendendo, que era, na verdade, o logotipo da ESSO, no alto de um prédio na beira do aterro. Uma lua oval da ESSO. Como eu comentei no programa sobre Coração Vagabundo, o Caetano morava numa espécie de apart-hotel em Botafogo chamado Solar da Fossa, e era vizinho do Paulinho da Viola e do Abel Silva, e mostrou a sua nova música para os amigos. Aí você mostrou isso e ficou olhando para a cara da gente para saber qual era a reação da gente. Aí o Abel ficou olhando para minha cara, eu olhei para a cara do Abel, como se fosse um teste assim, para ver o que ele achava. Ele ficou calado um tempo e eu fiquei assim meio cabreiro, mas também curioso, e depois ele disse assim: é uma coisa muito estranha, essa música tem uma coisa muito estranha. Caetano escreveu no seu livro Verdade Tropical que o impacto que ele teve quando assistiu ao filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, foi um momento deflagrador para ele do que viria a ser chamado de tropicalismo. Era o terceiro filme do Glauber, que já era o nome mais importante do cinema brasileiro moderno. Era a época do cinema novo. Caetano via no filme uma violência estética que não existia na música brasileira, uma força vital que a sua irmã estava enxergando na Jovem Guarda, no trabalho de Roberto, Erasmo e Vanderleia. Bethânia falou para o irmão: você tá por fora, Caetano. Veja o programa do Roberto Carlos, ele que é forte, o resto tá ficando um negócio chato. O Roberto Carlos eu ouvia, porque tocava no rádio, mas eu achava que ele cantava afinado, que tinha uma voz pessoal, mas era música comercial, muito simples. A Jovem Guarda, nessa época, era considerada a grande rival da música popular brasileira e chegou a ser considerada a responsável pelas quedas da audiência do programa O Fino da Bossa, apresentado por Elis Regina. Tanto o programa da Elis quanto da Jovem Guarda eram da mesma emissora, a TV Record de São Paulo, que incentivava a briga entre as duas facções porque isso aumentava a audiência. Era a treta da MPB contra o Iê, Iê, Iê. A emissora de TV resolveu fazer um novo programa de MPB que seria apresentado por um rodízio de artistas, e um deles era Gilberto Gil. Para divulgar o novo programa, a TV Record organizou uma passeata, que ficou conhecida como a Passeata contra as Guitarras Elétricas, que eu já citei em vários programas. O Gil participou, afinal de contas, era um dos apresentadores, mas Caetano e Nara Leão foram contra. Ficamos eu e a Nara no Hotel Danúbio e comentando como isso era uma coisa estranha, terrível e que não deveria estar acontecendo. Aí o negócio passou pela rua e a Nara ficou, eu estou deprimida, isso parece uma passeata fascista do Partido Integralista. E era exatamente o que parecia. A participação do Gil nessa passeata é curiosa, porque ele já conversava com Caetano da necessidade de repensar a música brasileira, de se abrir para a música internacional. Gil tinha ficado empolgado com a música Strawberry Fields Forever, dos Beatles, e ao mesmo tempo que tinha conhecido a banda de pífanos de Caruaru em uma viagem ao Nordeste, e queria juntar isso tudo, Beatles e pífanos. Caetano e Gil resolveram fazer da noite do programa, que seria apresentado pelo Gil, uma provocação antinacionalista, anti-MPB. Para isso, eles contavam com a Bethânia, que já era um nome forte na música e tinha sido a primeira a chamar a atenção deles para o Iê, Iê, Iê. A ideia era que Bethânia cantasse uma música do Roberto Carlos tocando uma guitarra elétrica e vestida de minissaia e botinhas, exatamente como a Vanderleia nos programas Jovem Guarda. Mas o roteiro do programa acabou caindo nas mãos de Geraldo Vandré, um dos artistas da época mais nacionalistas, mais anti-Iê, Iê, Iê. E ele ficou furioso, achou aquilo uma traição, ameaçou aparecer e interromper o número da Bethânia.
Ela chegou até a ensaiar o número no teatro, de guitarra, mini-saia e botinha, mas em cima da hora resolveram recuar, segundo Caetano, até para proteger a irmã da fúria de alguns. Não seria nesse programa que o movimento arquitetado por Caetano e Gil apareceria para o grande público, mas não iria demorar muito. Mas antes disso, Caetano virou uma pessoa conhecida, ficou subitamente famoso por participar de um programa de televisão chamado Essa Noite Se Improvisa. Era uma espécie de game show, uma adaptação de uma brincadeira de salão. A partir de uma palavra qualquer, o jogador deveria cantar o trecho de alguma música que contivesse aquela palavra. Caetano tinha excelente cultura musical e ainda uma boa memória, e era um dos grandes vencedores do programa, ao lado do Chico Buarque, que, além de ter cultura e memória, tinha ainda o dom de inventar um samba na hora, inventava o nome do compositor, ano de gravação e tudo mais. Além dos prêmios que ajudavam economicamente Caetano a se manter, a aparição dele na TV foi importante para que ficasse claro o carisma dele. Ele, com um jeito meio tímido, calmo e com aquele sotaque baiano, conquistou o público. Guilherme Araújo, que era empresário da Bethânia, achava Caetano um excelente compositor, mas não achava que ele seria um artista de palco e mudou de opinião depois de vê-lo na TV. Mas o que Caetano queria mesmo era movimentar a música brasileira com as novas ideias deles e decidiu que iria deflagrar a revolução no Festival da TV Record de 1967. Só faltava um detalhe: a música. Ele queria algo de fácil assimilação e que ao mesmo tempo deixasse clara a nova atitude do grupo. Mas acima de tudo ele queria uma canção irresistível. Ele achava que Paisagem Útil não cumpria esses pré-requisitos. Ele queria algo leve, como uma marchinha, mas com som elétrico, pop. E se lembrou de uma música que tinha composto ainda em Salvador, satirizando os jovens playboys de lá, chamada Clever Boy Samba. A música era cantada na primeira pessoa, por um jovem passeando pela cidade. Fazia referência a alguns lugares, a algumas gírias, citava estrelas de cinema. Ele substituiu o cenário de Salvador para Copacabana, atualizou as citações, mas o esquema de Alegria, Alegria é exatamente o mesmo. Uma letra câmera na mão, como definiu o poeta Décio Pinhatari. O título é uma referência ao bordão criado pelo cantor Wilson Simonal e popularizado pelo famoso apresentador de TV Chacrinha, mas o Caetano não colocou essa expressão na letra. Talvez por isso o público em geral nunca tenha se acostumado com o título e, segundo Caetano, costuma se referir à música como Sem Lenço, Sem Documento, a expressão que ele ouviu de Sérgio Feiner. Com a música composta, era a hora de preparar o arranjo. E uma decisão já estava tomada. Teria guitarra elétrica. Teria um grupo de iê-iê-iê. E isso era mais uma posição política do que meramente musical. Playback! Para acompanhá-lo no festival, a primeira ideia do Caetano foi convidar a própria banda do Roberto Carlos, a RC7. Mas Guilherme Araújo tinha visto um grupo argentino numa casa noturna e sugeriu que Caetano fosse conhecê-los. Os Beat Boys eram jovens de cabelos compridos e instrumentos coloridos que dominavam a sonoridade do neo-rock and roll inglês. Tudo o que os nacionalistas da MPB mais detestavam e temiam. O que Caetano não identificou de cara é que fazer um grupo estrangeiro de rock tocar uma marchinha não era assim uma tarefa muito simples. Isso ele percebeu nos primeiros ensaios. Mas depois tudo se acertou, eram bons músicos. Quando eu fui anunciado para cantar Alegria, Alegria no festival, então, quando foram anunciar descrevendo a canção e dizendo o nome, não sei o que, foram entrando os componentes dos Beat Boys, com aquela roupa de banda de rock, com cabelo grande. E aí a plateia começou a vaiar. Caetano, que estava na coxia, se surpreendeu com as vaias, o que para mim é surpreendente. Ele sabia que aquele era um festival de MPB, que havia toda essa rixa entre MPB e rock, e que a vaia já estava institucionalizada nos festivais. Essa vaia de cara antecipada era natural. A reação do Caetano foi de entrar no palco com uma cara furiosa por causa das vaias, antes mesmo do seu nome ser anunciado.
E a plateia tomou um choque. Ela estava acostumada a vê-lo sempre dócil no Essa Noite Se Improvisa, cantando músicas brasileiras tradicionais e não com aquela cara brava. O outro susto foi com a roupa dele. A regra exigida pela direção da TV Record é que todos os artistas se apresentassem com roupa de gala na TV. Mas não dava para ter um grupo de rock e o cantor de smoking. E o Guilherme Araújo emprestou para o Caetano um terno xadrez e uma camisa de gola rolê laranja. E isso mudou o figurino dos festivais para sempre. Nunca mais se vestiu smoking em festivais, graças aos tropicalistas. Aliás, esse termo tropicalismo ainda não existia. E na falta de um nome para o movimento, eles se diziam atrás de um som universal. Mas voltando, o Caetano entrou intempestivamente, a banda atacou aquela introdução muito marcante, a canção é realmente irresistível e o jogo virou. O jornalista e compositor Nelson Motta, amigo do Caetano, estava concorrendo nesse mesmo festival com a música O Cantador, parceria dele com Dori Caymmi, e relembra o episódio. Quando entrou o Caetano e aqueles argentinos dos Beach Boys, né, rock and roll, foi uma vaia monumental. E para vocês verem como o ser humano não vale nada, eu pensei assim, falei, meu Deus, menos uma. Eu não vaiei, né, mas não me incomodei que estivessem vaiando ali. Aí a música foi andando, o Caetano Veloso paradinho ali no palco, sorrindo com esse carisma dele, foi dobrando o público, as vaias foram baixando, foram começando uns aplausos aqui e ali, mais aplausos, mais aplausos. Ele virou o público e quando olhei, provando que o ser humano vale alguma coisa, até eu estava aplaudindo, ovacionando o meu concorrente ali no festival, porque foi uma das maiores emoções que eu tive no show business, de ver um artista num palco ali virar completamente uma multidão feroz, sem dizer uma palavra, só cantando. Foi lindo isso. Caetano saiu consagrado do festival, virou naquele momento o grande ídolo da juventude e, para sempre, um dos maiores artistas da história da música brasileira. Para compor a sua irresistível canção para o festival, Caetano pensou na música vencedora do festival do ano anterior, a também irresistível A Banda, do Chico Buarque. A Banda é uma obra menor do Chico, não é uma música à altura da genialidade dele, mas foi a música que abriu o caminho para ele se tornar um artista muito conhecido, massificado. Caetano queria exatamente que isso acontecesse com ele e com a sua música. E escreveu no seu livro que Alegria, Alegria é, em parte, decalcada da música do Chico. É um tipo de paródia, é uma outra banda ou uma anti-banda, que deixava explícitas as diferenças de projeto deles dois naquele momento. Enquanto a música do Chico fala das bandinhas do passado cantando coisas de amor, Alegria, Alegria fala de Coca-Cola, TV, espaçonaves, fuzis, cardinales. Os primeiros versos das canções podem inclusive serem trocados. E como ambas têm versos heptassílabos, dá para cantar a letra de uma música na melodia da outra. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar. Eu vou. E aqui tá outra diferença, o uso de acordes perfeitos maiores, que são crus, diretos, ao contrário dos acordes alterados e das cadências sofisticadas que vinham da bossa nova. Esses acordes perfeitos maiores, usados em sequência nessa música, como em para pa 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 ta ta ou em para pa pa para andar, eles deixam a música mais áspera, com mais arestas. Para compor com esses acordes, o Caetano diz que foi influenciado por uma composição do Gil e da Nana Caymmi, Bom Dia, que concorreu no mesmo festival. Madrugou, madrugou, a mancha branca do sol. E o Gil diz que usou esses acordes influenciado pelos Beatles. A melodia do Caetano tem ainda uma modulação bem discreta, porque ele modula nesse trecho para um tom próximo. A gravação é em Fá sustenido maior,
E ele modula para Si maior, modula uma quarta. Não dá a sensação de que o tom está indo para muito longe. E para retornar para o tom original, ele usa uma sequência insólita, diferente, de acordes perfeitos maiores. Eu vou. Voltou para o tom original. O que é mais surpreendente é o acorde final da música. Isso os meninos que botaram esse último acorde, os meninos dos Beat Boys. Eu não sei se os roqueiros dos Beat Boys ficaram muito empolgados de tocar uma marchinha, mas o convite para tocar no festival mais importante da música brasileira era irrecusável. Esses músicos argentinos se conheceram no bar La Cueva, um bar histórico de Buenos Aires, onde tocaram grandes músicos de jazz como Lalo Schifrin e Gato Barbieri. Chegaram em São Paulo em 1966 para tentar a sorte e, tempos depois, foram contratados para se apresentar regularmente no Beco, uma das casas noturnas mais sofisticadas da cidade. Foi lá que o empresário Guilherme Araújo os conheceu e depois os indicou para o Caetano. A formação dos Beat Boys era Tony Ossana, guitarra e voz, mas que tocou panderola em Alegria, Alegria. Daniel Dattoli, guitarra, Toyo, órgão, Willy Verdaguer, baixo e Marcelo Frias, bateria. Depois do festival Aproveitando a Fama, o grupo gravou um LP, que não teve repercussão. Os Beat Boys ainda participaram dos festivais de 1968 com o grupo Tropicalista, e depois o grupo se desfez, mas eles seguiram trabalhando no Brasil. Willy e Marcelo, baixo e bateria, gravaram o primeiro disco dos Secos e Molhados, e o Marcelo era considerado um integrante do grupo. Ele é o quarto, com a cabeça cortada e servida na mesa, na icônica capa desse disco. A forma de Alegria, Alegria é uma primeira parte A, que acontece 2 vezes, uma segunda parte B, longa, que pode ser subdividida em 3 partes, e o refrão. Tudo isso 2 vezes, com 2 letras diferentes. O arranjo do festival é exatamente nessa forma, a música acontecendo uma única vez, com o refrão dobrado no final. E depois tem uma coda curtinha, com os 3 acordes da introdução e mais o acorde final. A música, sendo uma marchinha, é em compasso binário, apesar da levada dos Beat Boys às vezes sugerir um compasso quaternário. Mas na introdução tem um compasso ternário, que é o momento das viradas de bateria. E essa mudança de compasso pode ser uma influência dos Beatles, que usaram esse recurso em algumas músicas. Eu acho a introdução um momento realmente rock da música, com 3 acordes básicos. É uma introdução bem marcante, completamente diferente do que existia na MPB. A guitarra usa pedal de distorção, rock pesado. A panderola marca o ritmo da entrada da voz. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Comentário na guitarra, agora sem distorção. O sol se reparte em crimes. A cama harmônica é feita pelo órgão na maior parte do tempo. Eu vou. A música é uma marchinha, mas nunca uma marchinha de carnaval. Beijos de amor. Na próxima parte vai sair a bateria e a guitarra vai fazer uma melodia descendente. O baixo faz as respostas, com pausa na cabeça do compasso. Ele não toca o tempo forte. E preguiça, quem lê tanta notícia. Agora a modulação. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores. E volta para o tom original com uma cadência pouco comum de acordes. No refrão, outras 2 vozes fazem os vocais, em vozes mais graves do que a melodia. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Na repetição, um comentário diferente da guitarra. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em Esse ritmo da panderola dá um ar meio de marcha portuguesa. Eu vou
fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do... Note na repetição como o baixo não ataca na cabeça do compasso. Ele toca uma colcheia depois. Em cantar na tele. Nessa parte sem bateria, o órgão não faz a base harmônica, que volta na parte com a modulação, antes do refrão final. Frase descendente no baixo. O refrão com os vocais e levando a música para o ápice. Essa parte da melodia, sempre no agudo, incendeia a plateia. Um solo curto de guitarra. Os acordes pesados da introdução e o surpreendente acorde final. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com o Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Muito obrigado, até uma próxima. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu tive vontade de rir, procurei os acordes, não foi engraçado. Não quero fazer de novo, não imagine. Essa música é assim mesmo, ela é toda quebradinha, você não viu que nem sei tocar direito, eu não fiz ela direito. Não fiz direito, ela que se fez depois muito e continua se fazendo, mas eu não fiz direito essa música. É uma música que é um esboço, assim, um pouco um monstro de uma música que eu deveria fazer e venho tentando fazer através dos anos, mas foi essa primeira tentativa que marcou.